O texto da pregação de hoje à noite é o Salmo 77. Salmo 77. Será todo o Salmo. São 20 versículos. Eu lerei desde o título do Salmo, que o título também faz parte do Salmo. Salmo 77 diz assim: ao mestre de canto Jedutum, Salmo de Asaf. Elevo a Deus a minha voz e clamo, elevo a Deus a minha voz, para que me atenda. No dia da minha angústia, procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa consolar-se. Lembro-me de Deus e passo a gemer. Medito e me desfalece o espírito. Não me deixas pregar os olhos, tão perturbado estou que nem posso falar. Penso nos dias de outrora, trago à lembrança os anos de passados tempos. De noite indago o meu íntimo e o meu espírito prescruta. Rejeita o Senhor para sempre? Acaso não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser benigno? Ou, na sua ira, terá ele reprimido as suas misericórdias? Então disse eu, isto é a minha aflição. Mudou-se a destra do Altíssimo. Recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Considero também nas tuas obras todas e cogito dos teus prodígios. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és Deus que opera maravilhas, e entre os povos tens feito notório o teu poder. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Viram-te as águas, ó Deus, as águas te viram e temeram, até os abismos se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em águas. Houve trovões nos espaços. Também as suas setas cruzaram de uma parte para outra. O ribombar do teu trovão ecoou na redondeza. Os relâmpagos alumiaram o mundo. A terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi o teu caminho, as tuas veredas, pelas grandes águas, e não se descobrem os teus vestígios. O teu povo, tu o conduziste como rebanho, pelas mãos de Moisés e de Arão. Até aqui será também o texto da pregação. Amados irmãos em Jesus Cristo, prezados ouvintes, o livro dos Salmos é bem diferente de que qualquer outro livro do Antigo Testamento. Um dos pais da igreja, chamado Atanásio de Alexandria, ele que viveu nos anos de 296 a 373, em sua obra, uma carta a Marcelino, ele usou uma ilustração interessante no seu comentário dos Salmos para descrever o que são os Salmos. Ele disse:
Cada um dos livros bíblicos é como um pomar que cultiva um tipo especial de fruto. Em comparação, o saltério é um pomar em que, além do seu fruto especial, se cultiva também parte de todos os outros. Isso mesmo, irmãos. O livro dos Salmos inclui histórias, profecias, louvores, orações. Martinho Lutero, ele disse: você pode com justiça chamar o saltério de uma Bíblia em miniatura. Os salmos eles foram escritos durante um período muito longo de anos, de Moisés até o período pós-exílio babilônico. E ao contrário de outras partes das Escrituras Sagradas, tem vários autores. Cerca de metade dos salmos foram escritos por Davi, enquanto outros por Moisés, Salomão, Asaf, Etã e os filhos de Corá. E apesar da diversidade que nós encontramos nos salmos, ele tem algo que os torna comum. São expressões do povo de Deus, a sua experiência na fé, seja em meio à agonia ou sobrecarregado de culpa, desfrutando conforto ou cantando louvores, exclamando ira e sussurrando palavras de confiança. E disto que nós gostamos dos salmos, porque em sua conexão, em sua ligação, a nossa própria experiência, seja em qualquer época, bem se assemelha ao que os salmos ele nos fala. Muita coisa mudou nos tempos de Moisés e Davi, mas a coisa essencial não mudou. A bondade do Senhor para com o seu povo em salvar este povo rebelde ainda continua. O Salmo 77 mostra isso de forma muito clara. É um grito do coração de um dos filhos de Deus. Ele inicia o salmo com uma visão que é embaraçada por lágrimas, mas lentamente o foco vai clareando e finalmente ele tem uma visão clara do Senhor e de sua misericórdia. Esta noite, pregando a palavra do Senhor, eu quero resumir a pregação com o seguinte tema: esperança em meio à aflição. Veremos 3 pontos. Primeiro, o clamor de uma alma aflita. Segundo, onde este homem da alma aflita deve focar o seu olhar e a sua mente diante da aflição. E terceiro, a manifestação da graça divina. O clamor de uma alma aflita é o primeiro ponto. No Salmo 77, este salmo foi escrito por Asaf. Nós lemos o título. Asaf era um dos sacerdotes encarregados de liderar o canto no tabernáculo. E este salmo ele é dedicado ao músico-chefe Jedutum. Nós sabemos que havia um Jedutum, que era o principal músico na época do rei Davi. E o seu nome significa o que louvou, ou quem louvou. Às vezes, nós sabemos exatamente quando um salmo ele foi escrito, mas nós não sabemos exatamente quando este salmo, o Salmo 77, ele foi escrito. Alguns disseram que um Jedutum, diferente daquele que viveu na época de Davi, e que este salmo foi escrito durante o exílio babilônio, pois então o povo de Deus estava sofrendo com tudo aquilo que havia perdido quando o templo ele foi destruído e da terra foram levados para a Babilônia. É verdade que alguns salmos lutam com tragédias nacionais, até com exílio.
Mas o que nós encontramos aqui neste salmo é uma declaração muito especial de tristeza, ou pessoal de tristeza. É um homem sobrecarregado consigo mesmo e aflito diante do Senhor. E muito antes de chegar ao final do salmo, nós sabemos que tudo vai acabar bem. Pois é isso que ele diz. Elevo a Deus a minha voz e clamo. Elevo a Deus a minha voz para que me atenda. E o salmo, no desenvolver dessa temática, ele vai chegar a um fim esperado. Então, Deus ouviu o clamor do seu filho. Amado, isto nos lembra que não pode terminar mal quando algo começa com uma oração a Deus. Colocar a sua angústia diante do Senhor. Quando nós estamos preocupados com alguma coisa, o que devemos fazer? Orar. Ore, pois nosso Deus em Cristo tem os ouvidos abertos para ouvir a nossa oração. Ele é suficiente para as nossas preocupações e Ele está disposto a nos ajudar no perigo. E quando Asaf, ele deu voz ao seu desespero, daí ele encontra a paz. Mas antes de chegar ao ponto, nós vamos considerar as impaciências desta alma que está arrasada. No versículo 2 ele diz: no dia da minha angústia, ele diz, procuro o Senhor. No dia da minha angústia. Outros salmos mencionam vários problemas e várias preocupações dos salmistas. Seja os inimigos buscando atingi-los, seja fraquezas, um coração oprimido pela culpa do pecado. Mas não é esse o caso deste salmo. Este homem, este filho de Deus, ele está sobrecarregado, deprimido, está amargurado por algum motivo que nós não sabemos exatamente o que se passou. Todo mundo tem vários problemas, ou tem um problema específico. Eu não preciso falar sobre isso, irmãos, mas eu posso mencionar a solidão que os filhos de Deus têm que enfrentar muitas vezes. A miséria, a doença, a avalanche de decepções, seja familiar, seja nos relacionamentos, conflito com outras pessoas, a ansiedade por causa da saúde, ou até o lamento por causa do passado. E em dias de angústias, eu acho que todos nós sabemos o que devemos fazer. Orar. É isso que o salmista faz. Asaf nos diz, versículo 2, erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. Aqui nós temos a postura do salmista de alguém que sabe o endereço a quem recorrer. Ele ora. Ele está buscando ao Senhor. É como se dissesse: continue, Asaf, você está indo ao lugar certo. Mas observe algumas coisas sobre a oração, coisas que mostram quão profundamente angustiado estava o salmista. Primeiro, ele estava fazendo isso à noite. É assim que os problemas podem causar. Ao invés de um momento de alívio, de conforto, a noite pode trazer terror, opressão nos pensamentos, incapaz possamos estar de superar a ansiedade. É um medo, é angústia. Por outro lado, o amanhã não pode chegar em breve, porque então seremos capazes de fazer algo. Mas então sabemos que quando o amanhã chega, a situação não muda. Não. O salmista está atribulado. Ele não consegue dormir. Não consegue falar coisas coerentes.
Observe no versículo 4, ele diz: não me deixas pregar os olhos, tão perturbado estou, que nem posso falar. Ele está orando, mas é difícil. Naquela situação é difícil até mesmo as palavras chegarem à sua boca, passarem por sua mente e chegarem à sua boca. Voltando ao versículo 2, observe que ele faz a sua oração. Não se cansar. Às vezes, oramos ao Senhor e somos quase imediatamente cheios de uma sensação de paz. Talvez você tenha tido isto quando você orou num momento difícil, ou simplesmente sabe que Deus vai guardá-lo. Você não tem a resposta, mas sabe que pode confiar no Senhor e Ele dará conforto à sua vida. Mas não dessa vez. O salmista estava realmente angustiado. Asaf tem que continuar orando ao Senhor. E aqui está o pior. No versículo 3 ele diz: lembro-me de Deus e passo a gemer. Vejam, irmãos. Lembro-me de Deus e passo a gemer. Não é isso que esperamos muitas vezes? Não é isso quando nós estamos enfrentando a dor? Por quê? Irmãos, quando nós pensamos nos caminhos misteriosos de Deus na vida do homem, muitas vezes nós nos abatemos. E o Salmo revela Asaf meditando especialmente nas coisas do passado. No versículo 5 ele diz: penso nos dias de outrora, trago à lembrança os anos nos tempos passados. Para Asaf, as coisas costumavam ser melhores. Naqueles dias em que ele estava no templo, tinha em seus lábios louvor. Quando ele abria o livro dos Salmos e cantava com o povo, adorando a Deus. Mas agora, ele mal consegue orar. A alegria se foi. Eu vou perguntar, você já se sentiu assim? Quando você considera as mudanças no agir de Deus, da providência, em que Ele dispensa sobre nossas vidas? Não são as memórias do passado que nos fazem comparar aquilo que nós estamos vivendo? No passado tudo estava bem, a vida era mais fácil, então eram muitas as bênçãos. Antes de ficarmos doentes, por exemplo, antes de haver problemas com os filhos, antes do trabalho que ficou estressante. Hoje pode parecer tão cheios de problemas, o dia de hoje, enquanto que o ontem eram tantas as alegrias. Hoje pode parecer cheio de problemas. Os tempos antigos eram melhores. Onde está Deus? Onde estão as bênçãos de Deus? Asaf se encontrava no deserto da aflição. Asaf estava quase perdendo a esperança. E este é o lugar escuro para o Filho de Deus estar. Pode haver muitas coisas difíceis na vida, muitos encargos, mas isso não é o mais severo. A sensação de Deus estar distante, longe, do Pai aparentemente ter retirado as suas bênçãos, isto é angustiante. Asaf diz: indago o meu íntimo e me desfalece o espírito. Versículo 3. Algo esmagador que estava enfrentando o salmista. Você sabe que precisa orar, você deve orar, e você ora,
mas a sua confiança parece que está vacilando. Então, por que não sentir alívio nas dificuldades e não a paz? Irmãos, mas nos chama a atenção é que a disposição do salmista tem seu altos e baixos, mas ele não desiste. Assim como Jesus nos ensinou, Asaf começou com a oração, mas ele continuou, prosseguiu orando ao Senhor, tendo intimidade com o Senhor. Ele escreve no versículo 6, de noite indago o meu íntimo, o meu espírito prescruta. É hora de encarar a verdade de frente. Nos versículos 7 a 9, ele coloca 6 perguntas, perguntas diretas e perguntas muito carregadas. E nos chama a atenção que essas perguntas, elas não podem ser respondidas sim, porque se a resposta for sim, pelo salmista, a sua esperança havia chegado ao fim, havia se perdido. Irmãos, orar e não desistir de Deus é o chamado, é aquilo que o salmista fez. Você entende, irmãos, o que o salmista está fazendo? Sim, ele lembra os bons momentos, os velhos dias. Ele está lembrando que o Senhor é bom. Hoje em dia, chamamos isso de falar com os nossos botões. Ele fala com os seus botões, ele ora, ele reflete, ele faz perguntas reflexivas. Ele está se lembrando da santidade, da bondade do Senhor. Por isso, e somente isso, é que o salvará das profundezas que ele se encontrava. Qualquer, irmãos, que seja a nossa experiência, qualquer que seja as circunstâncias que nós estivermos, quando as considerarmos à luz de Deus, nós podemos encontrar paz. Devemos dizer a nós mesmos, eu, por exemplo, Flávio, não esqueça de todos os seus benefícios. Lembre-se, Flávio, de que Deus o ama. Em segundo lugar, onde focar a mente diante da aflição. Quando uma pessoa está numa situação difícil, às vezes há um desejo de desistir. De certa forma, Asaf cede. Ele diz, isto é a minha aflição. Mas este não é o fim. Pois algo começou a mudar em sua perspectiva. Deus não é indiferente às suas preocupações. O amor de Deus não falha, é firme. Esta é a minha angústia, mas lembrarei dos anos da mão direita do Altíssimo, expressa o salmista. Asaf resolve procurar a esperança. Versículo 11 diz, os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Enquanto Asaf fica ali rodopiando, ele não conta as ovelhas, não. Ele não fala com o bom pastor. Esse é um bom exemplo para nós, porque ele lembra que Deus nunca o desamparou e que as bênçãos de Deus, apesar de situações difíceis, nunca faltaram. Ele medita no passado para lembrar quem esteve lá o tempo todo. E quem esteve lá era Deus, fazendo maravilhas, mostrando a sua graça. E é por isso que na fala ele lembra os anos da destra do Altíssimo. Por mais tempo que Asaf vivesse, isso era verdade. O Senhor estava com ele. Não importa o que aconteça e o que viesse a acontecer. Para o povo de Deus em Cristo,
nós temos um caminho de esperança, irmãos. Muitas vezes nós tendemos a cambalear de um momento para outro, de uma preocupação para outra, deixando de ver o quadro geral da vida e focando em certos problemas, em certos momentos da vida. Pode haver momentos e dias em que tudo parece perdido, tudo parece inútil. Mas então devemos nos lembrar os anos da mão do Altíssimo, direita do Altíssimo, e nos perguntarmos: a misericórdia do Senhor cessou? Ou a sua promessa falhou? Agora me sinto sozinho. Mas será que o Senhor realmente rejeitará para sempre? E então devemos responder com confiança: não, Deus não esquece de ser gracioso. Essa miséria passará, essa tribulação passará, essa angústia passará, essa escuridão se esclarecerá, por causa do Filho de Deus, por causa da fidelidade do nosso Deus. Para fazer isso, irmãos, você não precisa ser um homem já de uma idade avançada, um homem experiente. Sim, certamente que os mais experientes, eles têm um longo testemunho de vida sobre a sua caminhada. Não importa o que aconteça, eles sabem como confiar em Deus. Deus é fiel, sempre foi. Mas, irmãos, você como filho de Deus, sendo experiente, um jovem, adolescente, quem quer que seja, Deus nunca falha com as nossas vidas. Não. Há momentos em que nós precisamos ressaltar, enfatizar, de que a nossa esperança, ela é avivada pelo agir de Deus em nossas vidas. Fazendo isso, nós vamos aprender a confiar no Senhor. Isso mesmo. Aprenda a confiar em Deus. Deus nunca muda. Deus é o Deus de Asaf, de Davi, é o Deus de Israel no Antigo Testamento, e é o Deus do seu povo hoje, da igreja de Cristo neste mundo. É o mesmo Deus que não falha, que não falta. A memória é uma grande ajuda para a nossa fé, pois Deus não apenas prometeu grandes coisas em sua palavra, mas também as pôs em ação. Nunca um filho de Deus esteve sozinho, nunca abandonado. Pelo contrário, Jesus Cristo foi abandonado para que nós nunca fôssemos abandonados por Ele. Lembre-se disso. Lembre-se disso. Não importa o que você está passando, a solidão, não importa a angústia, não importa as lutas, Deus não nos deixará sozinhos. Sempre foi o caso nos tempos difíceis. As provações vieram, mas com ela as bênçãos de Deus. E é por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos 5, como eu preguei hoje pela manhã, diz: também nos gloriamos em tribulações. Paulo dizer isso? Sim. Ele diz: sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança caráter, e o caráter esperança. Versículos 3 e 4 de Romanos 5. É nisso que devemos nos apegar, porque nós sabemos que é verdadeiro. Asaf, ele continua no tema do versículo 12: considero também as tuas obras todas e cogito dos teus prodígios. Veja que isso mostra que há necessidade de duas coisas. Primeiro, uma reflexão. É preciso parar, refletir, colocar em ordem os nossos pensamentos e conversação. Enquanto
estamos tão ocupados com os nossos horários, compromissos, que nem paramos para pensar nas coisas que Deus tem feito em nossas vidas, para notar as suas obras durante todo esse tempo. E porque nós não percebemos, também nós não falamos delas. E aqui está um chamado para nós. Deus confirma em sua palavra, em a nossa vida. Converse, compartilhe. O salmista diz: considero também nas tuas obras todas e cogito dos teus prodígios. Se você colocar o ânimo de Asaf em um gráfico, poderá sentir que depois daquele mergulho para baixo, a sua vida começa a subir no gráfico. E novamente a alegria vai sendo restaurada, a fé vai sendo fortalecida. Pois enquanto ele pensa nos caminhos de Deus, no versículo 13, ele pergunta: que Deus é tão grande como o nosso Deus? Nenhum. Ninguém é comparável à força, à graça do Senhor. Aí, irmãos, o que torna essa expressão tão pequena, mas surpreendente, é porque o nosso Deus é grande. Ele é o nosso Deus. E nós estamos unidos a Ele. Essa verdade também é na primeira parte do versículo 13. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Asaf confessou que Deus pode ser, que Ele é onipotente, Ele é celestial, mas não distante, é perto. Ele estava perto do salmista, no santuário, onde Asaf podia ministrar todos os dias. Era Deus que estava lá, era Deus em que ele estava adorando, era Deus que restaurava e poderia restaurar a comunhão com seu povo. Sim, irmãos, as palavras de Asaf podem estar em nossas bocas, mas eu digo a confiança ainda maior do que de Asaf. Pois o santuário de Deus não está mais em Siló ou em Jerusalém, ele está entre nós. Por meio de Cristo, Deus desceu para habitar entre nós. Nós nos tornamos santuários, templos do seu Espírito Santo. Deus nos enche de sua graça, nos equipa para o serviço sagrado, nos dá sabedoria. Ele está sempre conosco. Cristo disse: até a consumação dos séculos, até o fim dos tempos. Portanto, estejamos nós certos de que, colocando nossa confiança em Deus, muita coisa vai mudar em nossas vidas. O apóstolo Paulo, em Romanos 5, versículo 5, diz: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Ah, irmãos, isso é muito impactante para as nossas vidas. Por último, a manifestação da graça divina. Depois de tudo isso, Asaf, ele está como se aquecido, fortalecido. Quando ele medita nas obras do Senhor, ele diz: os filhos de Jacó e de José, versículo 15. Juntos, Jacó e José, os patriarcas de Israel, foram exemplos notáveis do cuidado de Deus. Para Deus, com o teu braço remiste o teu povo, diz o salmista. Se há uma coisa que revela o amor de Deus para com o seu povo, é a redenção, a salvação. Ele amplia o seu poder e misericórdia, salvando aqueles que não têm poder para salvar a si mesmos. Agora, Deus remiu o povo muitas vezes. No entanto, houve uma redenção
que brilhou muito mais do que todas as outras. Muito mais do que todas as outras. Mais do que a libertação do povo do Egito. Sim, ao olharmos para a história do Antigo Testamento, nós veremos que esse feito foi grandioso. Este evento ele é frequentemente lembrado no Antigo Testamento e referência no Novo Testamento. Mas lembre-se de que Deus, em Cristo Jesus, nos libertou de algo muito pior, que foi da escravidão do pecado, da morte. Nós fomos libertos para servirmos a Deus, para nos consagrarmos a Deus. É assim que Asaf ele consegue encontrar consolo, alívio, sossego. Ele repete em sua mente a cena do Mar Vermelho. O povo estava recém-partido do Egito. Quando os egípcios vão persegui-lo, Deus vai e afunda os egípcios. O versículo 16 diz: viram-te as águas, ó Deus, as águas te viram e temeram, até os abismos se abalaram. Irmãos, manifestação naquele momento de trovões, coisas grandiosas. O salmista ele diz: o rebombar do teu trovão ecoou na redondeza, versículo 18. O próprio Deus que abriu o Mar Vermelho, o próprio Deus, no versículo 19 ele diz: pelo mar foi o teu caminho, as tuas veredas, pelas grandes águas, e não se descobrem os teus vestígios. No último momento, o Senhor andou pelas águas. As águas esmagaram os egípcios. O povo de Deus estava a salvo. E ele os conduziu, versículo 20, o teu povo, tu o conduziste como rebanho pelas mãos de Moisés e Arão. Veja esse contraste, irmãos, nas obras de Deus. No momento, ele é como a tempestade. No momento seguinte, ele é o bom pastor, gentio, cuidando do seu rebanho, guiando o seu povo, levando a pastos verdejantes. Nos conduzindo em caminhos que ele mesmo preparou. E se Deus trabalhou com o seu povo no Antigo Testamento, dividiu as águas do mar, desceu na tempestade para proteger, eu vos pergunto, não fará o Senhor mesmo? Ou não nos protegerá o Senhor? Ter-se-ia a mão do Senhor encurtado? Não, de jeito nenhum. Por acaso o Senhor não ouvirá as nossas orações? Meditando nas obras do Senhor, na confiança da fé? A resposta é não. O Senhor ouvirá sim. Ele não fechará os ouvidos para as nossas orações. Esta foi a esperança de Asaf. Esta é a nossa esperança no Senhor. Podemos ser fortalecidos na fé, meu irmão. Porque o braço do Senhor não é curto demais. Nós não precisamos viver na dúvida, na angústia, no sofrimento, na dor. O que será de mim diante de tempos tão difíceis? Não importa. O Senhor é o seu ajudador. É assim que Asaf nos aponta para o nosso Salvador. Nós não vamos enfatizar ao focar na libertação do povo do Egito, não, mas no Cristo que foi morto na cruz, que sofreu os tormentos infernais, mas que ressuscitou, venceu a morte, subiu aos céus e está governando sobre nossas vidas. Quando ainda estávamos sem força, Cristo
morreu pelos ímpios. Romanos 5, versículo 6. Pode ser que você tenha experimentado dias e noites em que você não consegue reclinar sua cabeça e dormir sossegado. Pode ser. Mas eu vos digo, o Cristo que morreu na cruz, que ressurgiu dos mortos, que ascendeu, que foi assunto aos céus como Rei do universo, Ele dirige todas as coisas. Coloque a sua confiança no Senhor. Os eventos gloriosos na história do seu povo mostrou isso. Aprenda, como salmista, de que a promessa de Deus é certa e é para cada um de nós. Os anos da destra do Altíssimo. Nós temos motivos para confiar no Senhor, para encontrar nele descanso. Nós somos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho Jesus Cristo. Ele salvou nossas vidas. E aqui está a razão da nossa esperança. Agora e para sempre. Creia, meu irmão. Amém.